Olá, corretores! Olá, internautas! Bem-vindos a mais um programa Mundo Imobiliário. Muitas vezes nós atendemos clientes no início da sua busca pelo imóvel ideal. E nem sempre ele entra no instante correto ou ele nos procura pelo anúncio correto. Você o atende, dá o melhor de si, fala de todas as vantagens do seu produto e no meio do atendimento você descobre que não vai dar negócio. Você descobre que o perfil do cliente, as necessidades dele, não tem nada a ver com o produto que você está oferecendo. Ou seja, um dia ele te liga, também pode acontecer, né? Um dia ele te liga por um anúncio qualquer que você colocou e no meio da conversa você percebe que o cliente nem sabe realmente o que precisa ou o que ele pode comprar. Aí, meu amigo, você é o consultor. Nessa posição, não tem jeito, você tem que começar do início. Tenha uma boa conversa com ele para ajudá-lo a ter estas informações. Não se acanhe de perguntar. Você precisa perguntar para ele para saber. Você tem que saber dos dados econômicos dele, da composição familiar, do tamanho, né, da família, quem vai morar, onde estuda, onde trabalha. Enfim, você precisa saber de tudo. Você tem que saber o perfil completo do cliente para determinar qual o estilo dele morar. Eu sei que muitos clientes ficam com receio de abrir informações, mas você tem que estabelecer uma relação de confiança com ele. E até abrir para ele, nessa conversa, que você precisa, com muita sinceridade. Porque, afinal, você é um consultor. A assertividade do seu trabalho depende da exatidão das informações que ele vai te dar. Não é verdade, Meire? Boa tarde, amiga internauta. Boa tarde. Adelaide, você tem toda a razão. Um bom atendimento sempre começa com uma boa entrevista. Então, às vezes você se sente sem graça de perguntar alguns detalhes íntimos da vida do corretor, do cliente, como detalhes familiares, mas saibam que isso é muito importante para você fazer o caminho mental do cliente até chegar no produto ideal. Veja, você tem uma visão de mercado que o cliente não tem. Muitas vezes o que ele precisa não é o que ele consegue pagar, o bairro que ele deseja, não é onde ele pode morar, ou não tem o tipo de produto que ele quer no bairro, naquela localização. A entrevista ainda é o melhor caminho. Agora, cuidado da forma que você vai entrevistar. Se você ainda não estabeleceu um relacionamento com o cliente, de conversar, de confiança, não adianta você desfilar um monte de pergunta, que ele vai se sentir no FBI, ele vai se sentir dentro da delegacia. Interrogatório, não é entrevista, né? Isso aí vira um interrogatório e não uma entrevista. Então, vejam, a forma com que você fala, e o cliente vai notar que o objetivo das perguntas é para ajudá-lo melhor. Então, esse caminho mental que você vai fazer com o cliente até ajuda na decisão. As perguntas certas vão fazer ele já se encaixar dentro de um padrão, ou dentro de uma localidade, ou de um tamanho de apartamento, ou de um valor de apartamento, que melhor se identifica com a realidade dele. As perguntas vão colocar o cliente no caminho certo e você, caro corretor, também no caminho certo. Então nós vamos falar hoje de imóvel, de formas de morar, estilos de morar e também os imóveis encaixando dentro de um perfil familiar, né, Adelaide? É isso. Na verdade é o seguinte, você é um consultor e você tem que realmente ir em busca dessas informações que vão te fazer ajudar o cliente na decisão dele. Eu assisti uma palestra sobre uma pesquisa que o Zap fez. Foi bastante interessante. Ele falava sobre o caminho mental que o cliente faz para comprar. O caminho dele, a primeira coisa que ele pensa na hora de comprar é na localização. Eu quero morar em tal bairro. Ele não sabe exatamente como ele vai morar, quanto custa naquele bairro, muitas vezes ele não tem essa informação, mas a primeira coisa que ele chega é o lugar. E aí é quando acontece de você atendê-lo num plantão, que ele pensa que dá para morar ali e você tem que colocar ele. A estrutura familiar dele e a estrutura econômica da família dele vai determinar muita coisa, né? Esse primeiro estilo de morar, eu acho que é a primeira vez que o cara vai comprar um imóvel, sempre que a família vai em busca de um imóvel, ou quando casa, né? Ou assim, quando cresce a família, é o apartamento que a gente chama de apartamento familiar.
O apartamento familiar é aquele de 2 ou 3 dormitórios. Ele tem de todas as faixas, de todas os preços, né? E todas as localizações. Ele começa com os 2 dormitórios. E às vezes 3, depende do poder aquisitivo e da localização que ele vai escolher. Mas é um apartamento para família, é um apartamento para a primeira família, é 1 filho, 2 filhos, é aquele lugar que ele vai morar e é onde você vai ajudá-lo a colocar-se, tá? Esse é o primeiro imóvel. E aí também, todo esse perfil, também tem o apartamento familiar, mas um padrão um pouco maior, que normalmente é um 3 dormitórios já com suíte, já tem 1, 2 vagas, né? E a colocação do cliente realmente no poder aquisitivo ou no lugar que ele quer morar, né? Então, se a gente vê que o Minha Casa Minha Vida e alguns programas do governo, os apartamentos econômicos, se encaixam bastante no 2 dormitórios, às vezes sem suíte, às vezes com suíte, né? Aí vai também de como o cliente vai se colocar e você precisa entrevistar o cliente exatamente para saber se é nesse apartamento que você vai colocar, né? E ainda existe o 3 dormitórios compacto, né? Que é o 3 dormitórios um pouco puxadinho para o 2 dormitórios e assim ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e a configuração encontrada em todos os padrões, ele vai desde, sei lá, 50, 60, 70 metros e até 100 metros, num 3 dormitórios de 100, 100 e poucos metros, que aí já vai ter suíte, vai ter lavabo, vai ter mais vagas, vai ter um depósito, às vezes um home office. Aí depende tudo de você encaixar o seu cliente aí. Então, conheça os bairros da cidade, né? Principalmente você que está começando, conheça os bairros da cidade. Você tem que saber aonde o seu cliente vai se encaixar, né? Mas tem uma faixa de produtos aí, Meire, que eu acho que valia a pena a gente destacar dos imóveis familiares, que são os condomínio clube. Eles mudaram o jeito de morar. A cidade mudou o jeito de morar, né? E o condomínio clube mudou muito o jeito de morar, não é verdade? É verdade. Até um tempo atrás, nós não tínhamos, muitos anos atrás, muitos condomínios clubes em São Paulo. Então a gente, hoje em dia, conta com condomínios que são clubes. Eu lembro quando eu era mais jovem, há pouco tempo, Adelaide, pouco tempo. Outro dia. Existiam muitos clubes em São Paulo, clube de tênis, clube Harmonia, clube paulistano. Hoje restam apenas os maiores, que acabam sendo apenas uma sociedade de amigos, porque a piscina do clube, a quadra de tênis, elas não são mais tão necessárias nem tão disputadas, porque hoje você tem nos condomínios verdadeiros clubes. Enquanto tínhamos, claro, nos grandes bairros de São Paulo terrenos muito bons, foi possível construir muitos condomínios clubes em São Paulo, na região metropolitana, bem aqui, mais da Marginal para dentro. Então você conseguiu fazer vários condomínios. E esses condomínios têm aquela característica de família, que você, no estande de venda, para lançamentos ou mesmo imóveis prontos, quando você entra com uma família num estande ou num condomínio clube pronto, você vê a cara do cliente mudar, o rosto, a feição da família, a criança já sai correndo, você já não segura mais o filho do cliente, porque é realmente encantador, é tudo feito para a família. Lembrem-se que hoje a criança não brinca mais na rua, né? Então se paga mais caro às vezes por um condomínio clube em função do ambiente e da infraestrutura que tem. Você cria verdadeiros bairros dentro desses condomínios, porque as famílias se identificam, as crianças crescem ali com amigos, tudo. As mães, hoje, lembrem-se, né? O pai e a mãe trabalham em 70% dos casos, né? A renda é composta por marido e mulher. Então, os dois estão fora o dia inteiro. O condomínio clube traz segurança. Os dois estão fora o dia inteiro. O condomínio traz lazer para os filhos, para as crianças, para os adolescentes, para todas as idades. Então é em função disso, desse perfil de mãe e pai trabalhando, que o condomínio clube foi se formando. E condomínio clube é uma coisa gostosa de vender, tanto no lançamento como pronto, porque tem essas características que chamam a atenção das famílias, encanta muito, e também tem a grande deixa que temos poucos terrenos grandes em São Paulo que permitem condomínios dessa natureza.
cada vez mais nós vamos lançar condomínios clube distante do centro de São Paulo, em função do terreno, né? Até porque esse tipo de produto, ele exige um terreno grande, né? Para você colocar, sei lá, 2 quadras, quadra de tênis, várias piscinas, porque isso é uma característica do condomínio clube. É o que a Meire falou, tem que ter terreno grande para isso. E quando tem terreno grande, você coloca várias torres. E isso é uma das características bastante controversas do condomínio, né? Tem gente que adora condomínio clube. Por quê? Porque tem filho pequeno, vai diluir o custo do condomínio, obviamente o custo da construção e da decoração do ambiente todo, porque realmente, normalmente tem, sei lá, 40, 50 itens de lazer, né? E isso é indicado para famílias com adolescentes, pré-adolescentes, por quê? Por causa da segurança. Eu acho que esse foi um fator determinante na criação dos condomínios clube. Eu lembro que os primeiros condomínios clube que eu trabalhei e vendi foi o CCI, que é o Condomínio Clube Ibirapuera, né? O Condomínio Clube Moema, que era ali bem no centro, que ainda tinha oportunidade de ter terreno. O Világio Panambi. O Világio Panambi, né? Que é um grande condomínio clube, né? Que foi lançado acho que em 98, por aí. E que hoje é disputadíssimo. Porque as pessoas têm a convivência social, que é uma coisa super importante, com segurança. Então isso tudo mudou bastante o jeito de morar. Aí você já não sai para levar o filho, sei lá, numa academia. Dentro do próprio condomínio clube, uma coisa que foi crescendo, e pelo menos aqui em São Paulo, e eu sei que em algumas outras grandes cidades também se desenvolveu, foi a questão de você ter instrutores de judô para as crianças, natação. Então, ou seja, você não tem que sair para levar o seu filho, porque a mãe também não tem tempo. É o que a Meire falou, está trabalhando, né? Então ela não tem tempo. Então é nessa hora que você vai oferecer para o seu cliente uma solução. A mãe não precisa sair para levar o filho no balé, no judô, em uma série de atividades que antigamente era assim, primordial a presença de alguém para levar. Você não perde tempo, não gasta com estacionamento, ou seja, é uma série de vantagens, né? Dos que amam o condomínio clube, acabam colocando essas vantagens, né? Mas já houve, e há algumas pessoas que não gostam de condomínio clube, são as pessoas que são absolutamente contra, não querem morar em condomínio, porque acham que é muito grande. E é muito vizinho, e a administração do condomínio é um pouco mais difícil. É uma empresa, né? Um grande condomínio é uma empresa. É uma cidade, né? Como você falou. Tem até shopping, mall, tem serviços, tem prestador de serviço dentro do condomínio. Tem gente que não se identifica com isso porque acha que é impessoal, né? Acha que um monte de gente, é um bairro aberto. Tem pessoas que têm característica de morar numa coisa mais exclusiva, né? Então é disso que a Adelaide está falando. Exatamente. Então algumas pessoas preferem a torre única, né? Preferem um pouco mais, vamos dizer, exclusivo, mas você perde. Mas aí esse é um outro público. Por quê? Porque é um público mais adulto, né? Na verdade é um condomínio de torre única. Por quê? Porque é aquele que não tem criança em casa, né? Os filhos já cresceram, casaram. Os filhos já cresceram, casaram. Eu tenho inclusive algumas imagens aí de condomínio clube que a gente separou. Vejam, os terrenos extremamente amplos, né? E todos com um conjunto de piscinas invejável. É realmente um clube. Quando você passeia por ali, e o cliente que tem filho pequeno vai gostar, quando você passeia por ali, você tem a convivência dos vizinhos, que é uma coisa super gostosa, né? Valoriza isso para o seu cliente, corretor. Principalmente o corretor que está começando agora, né? Que iniciou já nessa linha, né? do condomínio clube. Esse corretor ele não está muito acostumado, parece meio óbvio, né? Dizer, não tem tudo. Não tem tudo, não. Tem tudo o quê? Tudo o quê, né? Serve para qual família, não é? É importante o corretor conhecer os condomínios clubes de São Paulo. Mesmo corretor de imóveis prontos de lançamento, se você nunca visitou um, procure visitar, procure conhecer. O estande de venda, quando se trata de lançamento, ele procura explorar cada detalhe de um condomínio clube. Ao passo que os condomínios prontos, você pode levar o seu cliente para conhecer. Então conheça e coloque o cliente dentro de cada ambiente, né? Tem sauna, academia de ginástica, academia de não sei o quê. Não adianta você falar, é bom mostrar para o cliente e inserir ele naquele dia a dia.
Olha, enquanto o senhor está jogando uma bola com os seus amigos aqui do condomínio, os seus filhos estão brincando na quadra, ou estão brincando no playground, ou eles estão na piscina aquecida nos dias mais frios, eles podem fazer natação. O importante é você pegar o dia a dia do cliente e colocar o cliente dentro daquela realidade do condomínio, tudo que pode oferecer para ele. Porque uma lista escrita do que tem no condomínio é muito vago. O importante é você criar a realidade dele dentro daquela nova forma de vida, daquele novo conceito de vida. Importante explorar cada detalhe. Quando você estiver atendendo o seu cliente, leve ele em cada ambiente, coloque a família no ambiente, faça ele se sentir no local e faça ele enxergar tudo aquilo que aquele condomínio, toda aquela infraestrutura vai oferecer para ele e para a família. Isso chama-se valor agregado. Os condomínios clubes geralmente têm um preço por metro quadrado maior em função da infraestrutura, que é muito cara. É muito mais caro você montar um condomínio clube do que você fazer um prédio sem nada, um prédio, uma torre, apenas com uma recepção e uma academia de ginástica. Com certeza, o valor de um condomínio clube é muito maior, mas é valor. Quando a gente fala de valor, nem é preço, é valor. O cliente vai saber o valor e vai dar muito valor, o devido valor a esse empreendimento e é um investimento para ele e para a família. Né, Adelaide? Com certeza, né? É assim, é mostrar para o cliente que o condomínio clube, para a família que tem perfil, né? Principalmente, olha, quem tem filho pequeno, quem tem filho adolescente, já conhece, ele percebe esse valor tremendo que tem. A própria convivência, né, das crianças, eu quando tinha minha filha pequena, a gente morava em casa, era uma dificuldade. Mãe, me leva na casa do amigo, né? Mãe, tal amigo vem pra cá. Era uma dificuldade. E eu acabei moro hoje num condomínio clube, né? A Adelaide mora num grande condomínio clube de São Paulo, um dos maiores, um condomínio clube recente, novo, entrega há 3, 4 anos, mas que são 4 torres, são mais de 400 moradores, e ela gosta muito. Fala como é morar nesse condomínio, Adelaide. Nossa, é realmente bom. Se vocês não tiveram ainda o testemunho de alguém que mora, é uma coisa muito boa. Porque assim, a gente convive com as pessoas, né? Às vezes a gente desce para fazer um churrasco, tem as churrasqueiras lá embaixo, a gente desce para fazer um churrasco. Quando você vê, o churrasco está bem maior do que você imaginava, porque vem o vizinho, não traz tal coisa. E olha, é um ambiente muito gostoso. E aí você deixa as crianças brincando. Então, essa convivência trouxe de volta aquela coisa meio do cidade interior, porque você conhece todo mundo, você deixa seu filho à vontade, como se estivesse na rua, né, que a gente brincava na rua. Os nossos filhos e netos hoje não têm essa oportunidade. Então, a gente trouxe de volta essa história do morar, né, num ambiente só. Eu adoro, né? E quanto à administração, a gente não tenha medo, viu? Porque a administração, ela tem que ser um pouco mais profissionalizada, é óbvio, né? Normalmente um síndico profissional, com mais de uma pessoa tratando ali da administração. Mas como isso é diluído, o custo disso é diluído, você acaba ganhando realmente, né? Você acaba ganhando porque você tem... Lá no nosso prédio a gente tem até bedel, que são algumas moças que ficam na área comum, assim, meio que olhando a criança, ver se não tem ninguém que briga, ver se não tem ninguém, uma criança que caiu, elas vão atender. Então a gente tem realmente uma estrutura que quem tem filho pequeno vai ver essa beleza. Agora, se você está atendendo uma família que não conhece o condomínio clube, olha, é o que a Meire falou, conta para ele como é, porque realmente é um benefício que a gente tem nas grandes cidades, que nós não tínhamos há alguns anos atrás. Ele nasceu realmente do nosso estilo de vida, né? Do estilo de vida de quem precisa morar, né? Tem filhos e se preocupa com a qualidade de vida dos seus filhos, né? E outra coisa importante também, você vai encontrar clientes ao longo da tua profissão, do teu trabalho, da tua profissão, que vão adorar condomínio clube, e você vai encontrar clientes que não vão gostar. Você vai mostrar um condomínio clube para ele e vai achar tudo um empecilho. Tem cliente para todos os produtos. Então você tem que conhecer também dentro dos bairros imóveis maiores, com 1 ou 2 dormitórios, maiores, com uma infraestrutura legal, mas mais de segurança, uma coisa mais tranquila, porque tem cliente que vai gostar mais de um prédio convencional, apenas com uma academia, ou com uma boa recepção, uma boa portaria, que para ele tá ótimo, porque ele não quer encontrar com ninguém no elevador, uma característica, né? Porque quem mora em condomínio clube encontra todo mundo no elevador. Tem gente que não quer encontrar ninguém no elevador, então você tem a oportunidade de mostrar todo tipo de produto. Por isso, o corretor tem que estar preparado. O corretor tem que conhecer o mercado dele, ele tem que conhecer a região dele, ele tem que conhecer todos os perfis de cliente e perfis de imóveis para encaixar o cliente certo no imóvel certo, né, Adelaide? Inclusive, quem vai preferir, que não gosta de condomínio, que normalmente é uma família que já está formada,
já têm os filhos já adolescentes, então eles não, sei lá, 20 anos, por aí eles vão preferir uma maior exclusividade. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir se colocar diante do seu cliente sabendo, né, que existem clientes, como a Mary falou, e produtos para todo gosto, né? Nós queremos que você participe do programa. Vou repetir mais uma vez o nosso e-mail, que é programamundoimobiliario@gmail.com, porque este programa veio de uma pergunta de um corretor, que foi a Helena. Então, ela fez essa pergunta a respeito de onde é que eu coloco o meu cliente. E é isso que a gente veio hoje mostrar para você. Você fica aí, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre condomínios de alto padrão, né, que tem muita gente que assusta com essa história de alto padrão, né, nem vende porque tem medo. Vamos falar sobre condomínios de alto padrão e vamos falar uma coisa que se usa demais hoje em dia, que são os estúdios, são os apartamentos realmente compactos. Fique aí, daqui a pouquinho nós voltamos.